convidar a Laura WRI Brasil, que também faz parte da Secretaria Executiva do Fórum, para fazer sua fala de boas-vindas. Bom dia, Laura. Bom dia, Mariana. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Acho que quando a gente pensou no planejamento do Fórum lá no início, a ideia era justamente ter esses momentos de troca de experiência. Acho que eles são super válidos, porque a gente está com um grande quórum aqui. Acho que vai render uma discussão super interessante. Então, de novo, é o nosso segundo encontro de troca de experiências. Ele é focado na revisão de planos diretores. Esse é um tema que vocês mesmos, secretários e secretárias, escolheram para a gente debater. Então, eu acho que isso já mostra tanto a relevância do tema, mas também a relevância do fórum para discutir esse tema. A gente sabe que o plano diretor ele é a peça mais importante de planejamento que a gente tem na nossa cidade. Muitas vezes ele não é tão valorizado. Eu acho que não é o caso do nosso público aqui. E acho que é justamente nessa troca que a gente pode entender como é que a gente pode requalificar o nosso plano, como é que a gente redireciona a nossa cidade para elas serem melhores ainda aqui no Brasil. Então, sem mais delongas também, acho que a gente tem uma agenda bem cheia, mas muito obrigada pela presença de todo mundo e vamos começar o nosso segundo encontro de experiências. Muito obrigada, Laura. Queria convidar o Jeconias Júnior, que acho que teve um problema de conexão e está se juntando a nós agora. Jeconias, nos escuta? Acho que não. Mário, que está aqui pela FNP, quer fazer as boas-vindas. Ah, Jeconias agora apareceu. Bom dia, Jeconias, tudo bem? Estava te Oi, convidando Mari. para a sua fala inicial. Chegou bem na hora. Desculpa, eu tive um problema aqui no meu computador, Imagina. mas conectei aqui pelo celular. Enfim, queria dar boas-vindas a todos vocês. É um prazer muito grande estar acompanhando, né, a evolução dos trabalhos da Unicidades. Esse coletivo para a FNP é muito importante. A gente fez e vem fazendo um esforço muito grande para que a gente possa ter, né, a pauta do desenvolvimento econômico sustentável dentre as prioridades da agenda da FNP, ou seja, dentre aquelas pautas que os prefeitos, né, colocam à vista na primeira mão, e isso para nós é fundamental. Então, tê-los mobilizados, motivados para a discussão de temas importantes como esse, como é a questão do planejamento urbano, da elaboração dos planos diretores, é fundamental. E a gente quer, Mari, aproveitando esse espaço, reforçar, né, todo o nosso compromisso, né, todo o compromisso da FNP no acompanhamento e no auxílio, na assistência a vocês, para que a gente possa sempre ter esse canal de diálogos aberto e de interação. Acreditamos que esses primeiros passos do fórum eles foram muito bem dados, a gente tem uma expectativa muito positiva em relação ao trabalho de vocês e, claro, esperamos que possamos estar juntos em breve. Então, a minha saudação nesse sentido e desejar uma ótima reunião que seja bastante produtiva, né, esse momento e, enfim, que a gente possa compartilhar experiências e vivências que vão nos ajudar conjuntamente. Um abraço, um beijo a todos e qualquer coisa estamos por aqui. Muito obrigada, Jeconias. Quero aproveitar para apresentar também os outros membros da Secretaria Executiva do Fórum. Acho que a gente tem vários dos novos membros do Fórum aqui hoje, talvez como primeira atividade que estão participando. A Secretaria Executiva do Fórum é composta pelo WRI Brasil e pela Frente Nacional de Prefeitos. Então, eu como secretária executiva, mas as equipes do WRI Brasil e da Frente Nacional de Prefeitos também acompanham e conduzem diversas atividades. Então, temos aqui hoje a Milena, a Rosana, a Simone, o Mário Lopes, algumas outras pessoas que não puderam estar também, que são parte da Secretaria Executiva, que muitas vezes devem entrar em contato com vocês já devem também conhecer, mas apenas para a gente fazer esse primeiro momento de apresentação. A nossa atividade de hoje está pensada para ser focada na troca de experiências, mas como eu comentei, sendo essa a primeira atividade de alguns de vocês, e a gente tem tido um aumento de membros do fórum nos últimos meses, a gente vai trazer primeiro uma apresentação de um pouco do que está acontecendo no fórum, do que já aconteceu e das próximas atividades que estão previstas para colocar todo mundo no mesmo barco, por assim dizer. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela.
Vocês estão vendo em tela cheia? Aqui sim, Mari. Tá bom. Então, passar primeiro pela nossa programação, a nossa abertura e boas-vindas, que já fizemos agora há pouco. Agora teremos esse momento de apresentação e reconhecimento do fórum, e depois passamos para a apresentação de experiências relacionadas à revisão de planos diretores. Nós teremos 3 experiências apresentadas hoje, de Olinda, São Leopoldo e Porto Velho, e, por fim, uma mesa de debate a partir do que tiver sido apresentado, a partir dos comentários e perguntas que vocês tenham com relação ao que foi apresentado e à própria revisão dos planos diretores. Devemos encerrar o nosso evento ao meio-dia. Bom, e a primeira coisa que a gente quer falar e que a gente está muito animado para falar é sobre o primeiro encontro anual do Fórum. Ficamos muito felizes de confirmar que esse evento vai ser possível e que nós vamos conseguir realizá-lo. A proposta é que ele seja em Brasília, que ele aconteça no Hotel Brasília Palace, nos dias 7 e 8 de novembro desse ano. Todos os membros do fórum são convidados, é possível que a gente tenha convidados externos apenas para participar de algumas atividades, mas esse é um evento exclusivo para membros do fórum, e é o primeiro evento presencial que o fórum vai realizar desde a sua criação, lá em 2021, setembro de 2021, então é um momento bastante importante, de reconhecimento também dos membros, mas também de planejamento para os próximos anos, de entender as prioridades que vocês, secretárias, secretários, gestores que estão aqui conosco, que participam do fórum, gostariam de ver no fórum nos próximos anos. Então, a nossa expectativa é que o máximo de membros possa participar. Aqui a gente trouxe um pouquinho do que está pensado para a agenda, isso é um esqueleto dessa agenda, então ela deve aí ser recheada ao longo das próximas semanas, inclusive com comentários de vocês. Mas a ideia é que o primeiro dia esteja focado em 2 grandes atividades. Uma é uma mesa de debate, em que a gente deve falar sobre oportunidades e desafios para o planejamento e desenvolvimento urbano no Brasil para os próximos 2 anos, entendendo que essa é uma forma de fazer uma primeira análise para, então, entender onde o fórum pode se posicionar e como o fórum deve atuar nesses próximos 2 anos. E, a partir dessa discussão, uma construção da agenda do Fórum para 2023. Então, o que queremos que o Fórum faça, para onde o Fórum deve olhar em 2023. Um coquetel de confraternização nesse primeiro dia 7 de novembro. E no dia 2, a construção do posicionamento do Fórum sobre planejamento e desenvolvimento urbano. Até hoje, a gente vem discutindo diversos temas no Fórum, inclusive revisão dos planos diretores, já discutimos bastante licenciamento urbano, mas existe um passo a dar ainda, que é qual é a posição do fórum sobre o que é imprescindível para o planejamento e para o desenvolvimento urbano, para onde a gente tem que olhar quando estivermos falando desse tema, e isso é algo que precisa ser construído pelos membros do fórum. Então, o dia 2 deve estar focado nisso. Teremos também a formalização do estatuto do fórum, que ainda não é formalizado, o fórum é recém-criado, apesar de já ter muitas atividades, e da carta do fórum. Essa carta deve ser um pouco do produto desse posicionamento, dessas mensagens-chave que a gente imagina construir. Então, essa é a forma do fórum se comunicar e se posicionar para fora, não só para dentro dos membros. E, por fim, um almoço de confraternização para celebrar esse primeiro encontro. Nós vamos enviar o convite, a reserva de data desse encontro para vocês. Já fizemos algumas sondagens no grupo de WhatsApp para saber quem estaria interessado de participar. Então, já estamos planejando o evento como um todo, mas o convite deve ser enviado hoje e logo devemos enviar também um formulário de inscrição. E aí, para todo mundo que for participar, é importante que seja preenchido esse formulário de inscrição. Vamos mandar também todas as informações e detalhes e já nos coloco aqui a Secretaria Executiva toda, eu principalmente à disposição para responder dúvidas. Fiquem à vontade para me mandar e-mail, para me mandar mensagem no WhatsApp, estou totalmente à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Aproveito para dizer também que o chat do nosso evento de hoje está aberto para vocês mandarem dúvidas ao longo do evento. Então, se tiverem dúvidas sobre qualquer coisa da apresentação que eu estou fazendo, ou mesmo das apresentações que vão ser feitas depois, a equipe da Secretaria Executiva vai poder apoiá-los. O que sobrar, a gente continua falando depois. Mas é isso, estamos muito animados com esse evento. Esperamos que a gente tenha o máximo de presença possível para poder construir a agenda do Fórum para os próximos anos. Outro evento que está previsto, esse até mais próximo, para 19 de outubro, é um evento que é o segundo Diálogos Abertos do Fórum no evento Circuito Urbano, que é um evento promovido anualmente pela ONU Habitat.
Esse é um evento que o Fórum vai promover, então, dentro do contexto do circuito urbano, mas é algo que a gente já fez uma outra vez, que é o Diálogos Abertos, em que a gente seleciona um tema e promove um diálogo sobre ele. Nesses eventos de diálogos abertos, em geral, são abertos para além de membros do fórum, então vocês naturalmente são convidados, mas ele é um evento aberto para o público, então a gente vai ter um público ainda maior. É um evento que foi proposto por nós para estar dentro da linha temática de localização dos ODS, e a ideia é que a gente tenha uma mesa de debate sobre desafios de implementação dos ODS nas diferentes regiões do país, e para isso nós convidamos os membros das coordenações regionais do fórum para participarem, e uma segunda parte de oportunidades e a importância do Fórum Unicidades para a representação e articulação dos municípios para tratar dessa pauta do planejamento urbano no Brasil. E aí nossa presidente Bruna Barroca e nossos vice-presidentes Renato Barandier e Sérgio Ferrari como participantes dessa mesa de debate. Então, esse é um próximo evento do Fórum. Nós vamos mandar mais informações para vocês também em breve, mas já fica aí o aviso de que ele deve acontecer dia 19 de outubro, às 10 da manhã, também virtualmente. Agora, eu passo para duas informações importantes sobre o fórum que a gente não sabe se todos já tinham, então é um bom momento para apresentar. A primeira é que existe essa REDUS, que é a Rede de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, que é uma plataforma onde comunidades, onde grupos que discutem e que promovem atividades sobre desenvolvimento urbano podem se reunir para usar tanto para compartilhar uma agenda, para compartilhar a gestão da informação e para, inclusive, planejar eventos. O fórum está integrando a Redos atualmente a nossa gama de plataformas que a gente usa para fazer gestão da informação. Então, a gente gostaria de convidar vocês a se inscreverem na Redes, é uma inscrição bastante simples de fazer, a gente vai mandar o link aqui pelo chat para vocês poderem acessar a página do Fórum na Redes. Ali vai ser principalmente o nosso canal de gestão da informação. Então, todos os documentos que forem públicos do Fórum vão estar colocados na biblioteca da Redes, toda a nossa agenda, também a agenda pública, vai estar colocada no cronograma da Redes, inclusive como forma de dar transparência para as atividades do fórum que devem ser disponibilizadas e comunicadas, e para convidar outras pessoas da comunidade de desenvolvimento urbano e planejamento urbano a conhecerem o fórum e acompanharem nossas atividades. Mas para isso é super importante que vocês, membros, estejam presentes lá também para poder acompanhar essas atividades e contribuir com elas. Então, convidamos vocês a se inscreverem. Se tiverem qualquer dúvida, também fiquem à vontade para nos enviar, mas basicamente ali é onde vão estar reunidos os nossos documentos e o nosso histórico de forma pública para que todos e todas possam acessar. Aqui passo para, na verdade, a apresentação ou reapresentação do nosso comitê de coordenação. A nossa presidente do fórum é a Bruna Barroca, ela é presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá. E nós temos dois vice-presidentes, Sérgio Ferrari, que é presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização e secretário de Infraestrutura de Aracaju, e o Renato Barandier Júnior, que é secretário de Urbanismo e Mobilidade de Niterói. Essa é a instância de governança mais alta do fórum, teoricamente. Tudo no fórum, na verdade, é feito de forma muito horizontal, mas o comitê de coordenação se reúne a cada 2 meses para tomar decisões estratégicas, para pensar caminhos para o fórum. São esses os nossos representantes do comitê de coordenação, junto com os coordenadores regionais. Então, entendendo que o fórum dá uma prioridade muito grande para a representatividade regional, ou seja, que se a gente está tratando de um fórum nacional, ele tem que necessariamente buscar, pelo menos, ter uma maior representatividade regional, a gente tem coordenações regionais no fórum. Essas coordenações são responsáveis por pensar ações que promovam as suas regiões ou que tragam mais informações sobre as suas regiões, inclusive nos nossos canais de comunicação. Temos o Sudeste representado pelo Celso Florencio, que é secretário de Governo e Planejamento de Jacareí, e pelo Pedro Henrique Bianchi, que é secretário da Fazenda e Planejamento de Curvelo. O Norte representado pelo Giovanni Assis, que é presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Palmas. O Nordeste pela Luciana Lobo, que é secretária do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. E o Sul, que é representado pelo João Henrique Dias, que é superintendente de Urbanismo de São Leopoldo.
O Centro-Oeste não está representado aqui, porque quando nós construímos esse comitê de coordenação, a gente ainda não tinha membros que estavam disponíveis para essa incumbência, mas fica aqui o convite já aos nossos membros do Centro-Oeste que estejam presentes para poderem assumir essa posição. Não é algo que demande muito tempo ou muitas atividades, mas é importantíssimo que a gente tenha essas representações do Brasil como um todo no comitê de coordenação. Bom, passo agora para uma atividade rápida. Vou trazer algumas informações sobre o fórum que a gente coletou nos últimos meses, na verdade, no último ano do fórum, desde sua criação, e depois a gente passa para uma atividade de reconhecimento entre vocês. Então, qual o tamanho do fórum hoje em dia em termos de membros? Hoje em dia o fórum tem 55 municípios membros, e como nós temos cidades que têm mais de um membro representado, na verdade, nós temos 74 secretários, secretárias e lideranças que são representantes de suas cidades dentro do fórum. O fórum está representado nas 5 regiões do país e nós temos atualmente 11 capitais participantes do fórum. Aqui, em termos de representação das regiões do país, a gente vê que o Sudeste é a região que tem maior representação, com 27 municípios. Em seguida, Nordeste, com 15 municípios. Municípios da região Sul são 7. 4 municípios da região Norte, 2 municípios da região Centro-Oeste. Então, existe ainda uma discrepância de representação que a gente busca resolver de diversas maneiras, mas, por enquanto, tem uma vitória, que temos membros de todas as regiões, mas tem ainda uma discrepância que a gente precisa buscar formas de agregar novos e novos membros das regiões que ainda estão subrepresentadas. Crescimento do fórum desde a sua criação. Então, o fórum foi criado, como eu comentei, em setembro, outubro de 2021. Ali, ele veio de uma iniciativa de alguns municípios que já estavam discutindo o tema de licenciamento urbano. Então, em 2021, a gente terminou o ano com 41 membros e agora, até setembro de 2022, estamos com 74. A nossa expectativa e o nosso trabalho enquanto secretaria executiva, e inclusive vocês como membros, é que cada vez o fórum tenha mais membros e possa trazer cada vez mais visões e mais participações de todas as cidades. Então, estamos sempre buscando aumentar o número de membros do fórum. Representação de acordo com gênero. O fórum tem entre seus 74 representantes, 42% de mulheres e 58% de homens. E representação de acordo com as pastas municipais, a gente tem uma esmagadora maioria de secretários, secretárias, secretarias representados, mas temos também lideranças de superintendências, institutos de planejamento, fundações, empresas públicas, autarquias e agências, como os participantes, os representantes dos municípios dentro do fórum. Bom, terminada essa rápida passagem, esse voo baixo sobre alguns números do fórum, o que a gente vai fazer agora é promover uma atividade muito rápida, mas para que vocês possam um pouco se conhecer. Sabemos que vários de vocês e várias de vocês, inclusive, já discutem no grupo de WhatsApp, provavelmente já se conhecem de outras atividades, mas a gente gostaria de promover esses 15 minutos em que vocês, em subgrupos, vão ser convidados a se apresentar, e a nossa sugestão é que, para se apresentar, vocês digam seus nomes, suas cidades, seus cargos, e qual o principal desafio enfrentado hoje para o planejamento urbano na sua cidade. É uma forma da gente ter um pequeno esquenta antes do nosso evento anual, que vai ser presencial, mas para vocês possam se reconhecer enquanto membros do fórum, juntas e juntos. Tudo bem? Eu não estava acompanhando o chat por enquanto, então não sei se apareceram muitas dúvidas no meio do caminho, mas espero que esteja tudo certo. Queria ver se os grupos estão prontos. Milena, estão prontos? Os grupos estão prontos sim, Mari. Eu vou abrir a sala e vocês podem se redirecionar para lá. Pessoal, vamos enviar vocês para os grupos. Boas atividades, boas conversas. Até já. Se corta no bem bom. Sempre corta. Sempre. Exatamente. A gente sabe que foi pouco tempo, mas a gente, enfim, hoje tinha muitas coisas na agenda. A gente quis dar essa primeira oportunidade de vocês conversarem um pouco, mas, enfim, a gente vai ter várias outras aí, ainda hoje e ao longo das próximas atividades do fórum. Espero que tenham sido boas conversas, ainda que rápidas,
E agora passamos para o nosso momento de troca de experiências, de apresentação das experiências que nós temos hoje, que são do João Henrique Dias, que é superintendente do urbanismo de São Leopoldo, da Ana Cláudia Fonseca, que é secretária executiva de Planejamento Urbano de Olinda, e da Raíza Tomás, que é subsecretária de Planejamento de Porto Velho. Antes de entrarmos nas apresentações, queria convidar a Laura Zeredo, do WRI, para fazer uma primeira fala de contextualização sobre a importância da revisão dos planos diretores como instrumento. Oi, gente, bom dia de novo. Bom, como eu falei, né, nos cortaram no bem bom, já estava escutando um pouquinho da experiência de várias cidades, acho que isso é super relevante, acho que a gente está aqui mostra a relevância desse tema, mas enfim, só para fazer uma fala de abertura mesmo, acho que primeiro agradecer quem está aqui hoje, que vai apresentar, e todo mundo que está aqui assistindo. O que é legal é que a gente está com uma gama de experiências super interessante de várias regiões do país, então acho que a gente vai poder ver semelhanças e dissemelhanças também, de certa forma. Mas o que eu acho interessante desse tema, da questão da revisão dos planos diretores, que é um segundo momento que é para além da criação do plano diretor. Então, é um momento de revisar, né? A gente sabe que o plano diretor ele é uma bússola, ele é um mapa, ele mostra uma direção de onde a cidade tem que ir, mas a gente sabe que também, dentro daquele intervalo de 10 anos, que é o período, né, estipulado a acontecer essa revisão, a gente sabe que muitas coisas mudam, muitas coisas acontecem, então a cidade se transforma, o país, de certa forma, se transforma também, ou o mundo, porque surgem novas agendas, novas questões que a gente tem que incorporar no dia a dia da nossa cidade, e aí se torna necessário um pouco esse reajuste de velas e de direcionamento no nosso plano diretor. Então, a gente sabe que, nesse sentido, a gente provavelmente deve ter no plano diretor alguns instrumentos que precisam ser melhor desenhados, melhor direcionados, algumas estruturas de governança que devem ser rearranjadas, talvez um certo alinhamento com secretarias, agendas municipais que aconteceram nesse período do primeiro plano diretor, ou enfim, do plano diretor anterior e da revisão. E a gente sabe que, como eu falei, né, acontecem mudanças do local ao global. Então, a gente tem os ODSs, a gente tem a nova agenda urbana, a gente tem o Acordo de Paris, então, para tratar a questão da mudança climática na nossa cidade, que é cada vez mais urgente e fundamental. A gente sabe também que dentro, no contexto brasileiro, né, a gente tem agora o surgimento do que vai ser a nossa Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, os próprios ODUs, os Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável, então, que eles vão orientar também a nossa cidade. E a gente tem, a pedra fundamental, que é o Estatuto da Cidade, que é a nossa grande linha-guia na legislação brasileira nesse sentido. Então, tudo isso a gente tem que incorporar no plano diretor e, né, na sua revisão. O que é interessante da revisão, pelo menos do meu ponto de vista até pessoal, de certa forma, que eu acho que a gente não está partindo do zero, né? A gente acaba acumulando experiências anteriores, então, o que deu certo na cidade, o que não deu, para onde que a gente tem de redirecionar, as transformações que aconteceram no nosso território, que a gente tem que incorporar agora na revisão. Então, tanto da nossa cidade, onde a gente está fazendo o plano diretor, mas também de outras cidades, e é justamente por isso que a gente abre esse espaço aqui no Fórum Unicidade, para a gente ter essa troca de experiência, a gente entender os contextos, a gente pegar aprendizados. Já estava acontecendo ali no nosso grupo, então eu acho que é super importante a gente abrir esse espaço para que a gente possa trocar, entender, ter ideias, enfim, contribuindo nesse debate, né? O debate da revisão dos planos diretores aqui no Brasil. Então é isso, acho que a gente vai ouvir agora a experiência de quem revisou recentemente, como eu falei em diversas partes, a gente está com experiências bem ricas. A ideia é inspirar vocês, promover também uma agenda em comum, como a gente estava falando que a gente quer fazer isso no nosso evento presencial, mas eu acho que aqui a gente já consegue identificar também possíveis sinergias do grupo. E o nosso grande objetivo, a gente sabe que é ter um planejamento urbano mais qualificado, cidades mais sustentáveis, cidades mais resilientes, inclusivas, participativas. Acho que é isso que a gente está construindo aqui hoje. É isso, Mari. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Foi acho que uma ótima contextualização para a gente começar. Bom, vou chamar então João Henrique Dias, de São Leopoldo, para fazer a sua apresentação primeiro. João, está conosco? Bom dia, sim. Bom dia. Eu vou compartilhar a tela aqui com a sua apresentação. Me digam se vocês estão vendo ela na tela cheia. Aqui tudo certo, Mari. Legal. Duas coisas só antes da gente iniciar. Eu vou fazer o trabalho chatíssimo de relembrar vocês do tempo, só porque a gente quer que aconteçam as 3 apresentações e tenha um momento para debate depois. Então, eu vou fazer esse trabalho, cada apresentação tem mais ou menos 15 minutos.
E a gente quer pedir também, para quem tem alguma dúvida específica sobre o plano que está sendo apresentado, para vocês mandarem no chat, que aí depois de apresentar, a gente vai pedir para os apresentadores e apresentadoras responderem por ali também. E aí depois a gente tem uma mesa de debate ao final. É isso. Por favor, João, palavra com você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Meu nome é João Henrique Dias, eu sou arquiteto urbanista, estou superintendente de urbanismo de São Leopoldo, e foi uma experiência muito gratificante ter coordenado a revisão do plano diretor que culminou na lei aqui em 2019. Eu também havia participado da última revisão do plano diretor lá em 2006, embora num eixo temático de habitação, voltado mais para a política municipal de habitação de interesse social. E também em 2012 nós desenvolvemos o Plano Local de Habitação de Interesse Social aqui no município. Também participei deste plano. O nosso plano diretor anterior a 2006 era de 81, então foi muito interessante a diretriz da Política Nacional de Planejamento Urbano de ter a revisão, ou de que as cidades até 20 mil habitantes tivessem o seu plano diretor, e a partir de então o salto e a qualificação que a cidade teve foi visível, assim. Mas pode passar, Mariana, por favor. Bom, primeiro, pessoal, São Leopoldo é uma cidade localizada na região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, então é o estado mais meridional do Brasil, estamos aqui embaixo. É uma população estimada em 240 mil habitantes, uma cidade de nível médio, né? Ela faz parte de uma região metropolitana, como eu falei, com 34 municípios, todos conurbados, todos com o território e a malha viária praticamente interligado, uma região de aproximadamente 4 milhões e meio de habitantes. São Leopoldo também é o berço da colonização alemã no Brasil. Ela está prestes a comemorar seus 200 anos agora. Ela é dividida por um rio e por uma rodovia federal, por uma BR, né, que são ortogonais e formam 4 quadrantes da cidade. Então, temos alguns condicionantes aí. A economia é baseada no comércio e serviço, na indústria metal-mecânica, principalmente a Steel, a sede mundial da Taurus é aqui em São Leopoldo, a Steel, Gedore, então são empresas, as sedes no Brasil são aqui, localizadas aqui na região, e também voltar para a indústria 4.0, para o polo tecnológico vinculado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Então, é muito forte a questão do desenvolvimento tecnológico na cidade também. Bom, nós temos uma área total do município de 102 quilômetros quadrados, aproximadamente 103, né? Deste, 70% é a macrozona urbana. Nós temos 4% com a revisão do plano diretor, estabelecemos que teríamos 4% de macrozona de expansão urbana, 6% de macrozona rural, tem características rurais nessa macrozona, e 20% de macrozona ambiental. Nós, como eu falei antes, estamos localizados num vale, então nós temos uma grande área do território limitada pela macrozona ambiental. Pode passar. Bom, então o processo de revisão iniciou a partir de 2006, nós tínhamos 10 anos para iniciar o processo de revisão, culminou com esta base legal. Primeiro nós tivemos o decreto 8476 de 2016, que estabeleceu todas as diretrizes e a regulamentação para esse processo de revisão do plano diretor. Estabeleceu a questão da grande publicização dos atos e da participação popular e da sociedade civil como um todo. Estabeleceu o regramento todo, né, dizendo que a cada 10 anos teríamos uma revisão, que era justamente para poder implementar a política urbana e com a realidade local do município, né, para que nós fizéssemos essa articulação, enfim. Mas aqui nesse decreto também definiu que nós teríamos, o processo seria composto por 2 audiências públicas iniciais para nivelamento de conhecimento, né, que seriam a região central. A partir das audiências públicas, a cidade é dividida em 8 regiões do orçamento participativo. Então, nós tivemos 8 reuniões lá nas regiões do orçamento participativo, nas 8 escolas públicas, nas regiões, para elegermos uma comissão, porque o plano diretor nosso, depois eu vou apresentar, ele é dividido, ele é instruído por 6 eixos temáticos. Então, nessas audiências que nós fizemos lá nas regiões, as 8 audiências, elas elegeram representantes da regional para
participar depois das 10 reuniões, no mínimo 10 reuniões dos eixos temáticos, né? Então, a partir daí, e a partir de todo esse processo de revisão, nós tivemos o processo de audiência pública, envio para a Câmara de Vereadores. O que aconteceu? Em 2016, houve troca de governo, o projeto de lei foi para a Câmara de Vereadores como última sessão do ano. A Câmara de Vereadores entendeu que, na época, plano não se fazia em final de governo, mas sim em início. Então, em 2017, nós retomamos o processo de revisão, fizemos todo um processo de revisão do que já tinha sido feito e fizemos algumas adequações a partir de então. Então, culminou nesta portaria de nomeação de 2018 e que culminou na revisão do plano diretor em 2019. Pode passar. Bom, como eu disse para vocês, o nosso plano diretor, ele é dividido, né? Ele é enfocado em 6 eixos temáticos: a questão de mobilidade urbana, habitação, que daí habitação envolve habitação de interesse social, que envolve inclusive desenvolvimento social da cidade, a questão da regularização fundiária, enfim, meio ambiente, a política habitacional aqui no município é muito importante, muito forte para nós. A questão do ordenamento territorial, de toda a política de desenvolvimento territorial do município e de integração, enfim, está aqui. A questão do desenvolvimento econômico, também forte. São Leopoldo, pré-pandemia, estava com a 12ª economia do Estado, pulou para a 6ª a partir do processo de pandemia e de revisão do plano diretor, que impulsionou bastante a nossa economia. E sim, Mariana. E a questão da inserção metropolitana, como nós estamos inseridos no meio de uma região metropolitana conurbada, então tem todo um processo de compatibilização, direito, terra, enfim, neste eixo. Pode passar. Bom, como eu falei para vocês, então, 2016, o plano diretor foi enviado para a Câmara de Vereadores, retornou. Em 2017, eu estou, a partir de 2017, como superintendente de urbanismo, nós fizemos uma rediscussão dentro dos 6 eixos temáticos. Cada eixo temático era coordenado por alguém vinculado à superintendência de urbanismo, porém, ele tinha um coordenador auxiliar da secretaria afim. Por exemplo, o eixo temático habitação, havia um diretor da Secretaria de Habitação que ajudava na coordenação. Desenvolvimento tecnológico, enfim, tinha alguém da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Mobilidade urbana, alguém vinculado à Secretaria CEMURB, que a nossa diretoria de mobilidade urbana está vinculada. Então, estabelecemos essas reuniões, refizemos todo um processo de revisão do que tinha sido feito, e a partir daí nós tivemos alguns condicionantes que nesse interim de 2016 a finalização do plano em 2019. Então, nós tivemos aproximadamente 140 reuniões temáticas, encontros, audiências públicas. Tivemos 328 contribuições da sociedade civil, do mercado imobiliário, das associações de bairro, dos moradores, dos sindicatos, todos aqui do município, enfim. E nós tivemos a participação de 42 entidades. Mas nós tivemos alguns condicionantes, porque que até foi bom nós termos revisado novamente. Primeiro que a revisão do plano diretor, lá em 2006, ela havia sido contratada, foi licitado, contratada uma empresa que fez todo o processo de revisão. Então, nós já tínhamos que foi feito um processo de leitura das cidades e depois, né, a atualização daquele plano que era de 81, que culminou no plano diretor de 2006. A partir de então, todo o trabalho de revisão do plano diretor em São Leopoldo foi feito pela equipe técnica do município, né? Nós reunimos todas as secretarias que perpassam pelo planejamento urbano e instrumentalizamos a revisão a partir daí. Então, todas as secretarias participaram ativamente para que tivesse um plano diretor extremamente participativo. Pode passar, Mariana. Ver só os desafios que nós encontramos. Bom, os desafios, então, como eu disse, de 2016 a 2019, foi uma ampla discussão, teve uma grande participação, movimentou muito os setores da cidade aqui, grande participação mesmo, tanto de associações de moradores, setores da cidade. Nós tínhamos, por que também nós atrasamos a revisão do plano diretor neste período? O município estava desenvolvendo um inventário de bens de interesse artístico, histórico, cultural,
que foi concluído no início de 2019, que está indo à lei agora, mas foi concluído, interferiu diretamente no plano diretor. A nossa lei de parcelamento do solo era uma lei de 1983, que não estava na revisão de 2016, e que nós optamos por trazê-la para dentro do plano diretor. Então, ela foi revisada e incorporada ao plano, adequado tanto ao Estatuto das Cidades, quanto a toda a interferência que se teve no território do município nesse período. E nós tivemos também um estudo desenvolvido pela Metroplan, aqui no Rio Grande do Sul, que versava sobre toda a mancha de inundações, ou a bacia do Rio dos Sinos, né? Então, tudo que nós tínhamos de problema de inundações aqui, São Leopoldo ela é protegida por DICs, ela é dividida por polders e protegida por DICs. Então, todo o estudo que a Metroplan desenvolveu interferiu bastante no nosso território, né? Nas franjas das nossas macrozonas de proteção ambiental no nosso território. Enfim, dizer que foi uma satisfação muito grande, foi uma experiência gratificante, muito gratificante, estarmos aqui participando da revisão do plano diretor e dizer que deu interferência aqui só um pouquinho que entrou, gente. Peraí. Enfim, nós recebemos os desafios que nós tivemos no período, tá? Foram o mercado imobiliário, conforme eu havia comentado, houve uma pressão enorme, as associações de moradores também, inclusive nós comentávamos nas audiências, foi importantíssimo as primeiras audiências de nivelamento de conhecimento para aliar o conhecimento técnico, a experiência da prefeitura com a experiência popular, enfim, do que nós tínhamos nas regiões. Então, isso foi importantíssimo. Nós tivemos uma pressão gigantesca do mercado imobiliário mesmo. Inclusive, eles participaram de todas as audiências, concordaram com tudo, assinaram ata, foi divulgado, teve um processo amplo de participação, o Ministério Público participou, e a partir daí, depois que nós enviamos o projeto de lei para a Câmara lá em 2019, os vereadores começaram com a pressão do mercado imobiliário, né? Nós tivemos uma grande pressão. Então, nós tivemos, como eu comentei antes no grupo anterior, nós tivemos um processo de total transparência, construímos tanto com o Poder Legislativo quanto com a sociedade civil, de discussão, de transparência do porquê que nós adotamos a estratégia que nós tivemos, por que adotamos aquele tipo de instrumento naquele setor, porque, né, nós justificamos tudo tecnicamente e baseado na leitura da cidade. Então, mas mesmo assim o mercado imobiliário pressionou muito, mas passou na íntegra, não houve emendas, passou na íntegra, foi uma votação na Câmara de Vereadores, foi unânime, não teve nenhum tipo de questionamento de vereador, nenhum tipo de proposta de alteração, embora após a aprovação da lei, nossa lei de 2019, nós precisamos fazer algumas pequenas adequações na lei, né? Nós tivemos algumas coisas que na hora de implementarmos, a gente viu que não funcionou muito bem. Então, de 2019 para agora, nós tivemos uma pequena alteração, que foi referendada pelo Conselho do Plano Diretor, nós temos um conselho, foi novamente para a audiência pública na Câmara de Vereadores, e foi aprovado, e agora nós estamos fazendo uma outra pequena alteração. E nós sempre dissemos que não agradaríamos tanto o mercado da construção quanto os moradores na íntegra, mas o produto do plano diretor ser um produto técnico de planejamento estratégico para os próximos 10 anos da cidade, que tem que ficar em constante avaliação, mas que ele seria bom para o coletivo, né? Nós estávamos pensando bom para o coletivo. Então, a ideia da revisão foi essa. Então, é isso. Agradeço a oportunidade de apresentar e depois me coloco à disposição para a retirada de qualquer dúvida aqui. Bom. Muito obrigada, João, pela apresentação. Muito bacana. Acho que apareceu uma dúvida aqui no chat, João, se você quiser responder pelo próprio chat ou depois no momento da mesa de debate, mas acho que dá para você responder pelo chat se quiser. Agora eu vou convidar a Ana Cláudia Fonseca, secretária executiva de Planejamento Urbano de Olinda, para fazer a sua apresentação.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco da nossa cidade, do nosso processo da revisão do plano diretor. Eu estou aqui com Milena Chaves, que ela é servidora da prefeitura e está como diretora de planejamento urbano. Milena acompanhou todo o processo da revisão do plano diretor, então eu vou dar uma introdução e ela vai explicar para vocês como foi que se deu tudo. Tem a propriedade da vivência do processo todo, eu já peguei no final. É importante ressaltar que Olinda, ela está para quem não conhece, Olinda ela está na região metropolitana do Recife, a cidade litorânea, antiga, né? Foi fundada em 1537, mas Olinda não se restringe ao sítio histórico. Às vezes a gente tem a impressão que Olinda é meramente aquela colina, a parte da colina, com o casario antigo. Na verdade, o sítio histórico, a Olinda é uma cidade pequena, tem apenas 41,7 km², e o sítio histórico ele tem 1,89. Só que ainda tem a área de entorno, também protegida pelo IFAM, que tem mais ou menos 8 km². A gente tem uma cidade que foi se adensando mais ou menos a partir de 1950, com a construção de alguns conjuntos habitacionais, se caracterizando como uma cidade dormitório de Recife. Hoje ela é mais habitacional, comercial, tem o seu viés turístico, mas temos a grande dificuldade de renda para a cidade, né? Basicamente o PTU, não temos o polo industrial, a gente ainda tem 5 km² de uma área rural, então é uma cidade que tem vários fatores envolvidos, é extremamente difícil o planejamento, principalmente porque a gente está entre as cidades mais densas do país. Com esse cerca de 40 km², nós temos uma população estimada de 390 mil pessoas, o que dá uma densidade de mais de 9 mil habitantes por km². Aí vocês têm ideia da nossa dificuldade, do nosso desafio em planejar uma cidade desse porte. Eu vou pedir para abrir a apresentação, Milena vai começar a expor, tentar falar. A gente fez uma apresentação um pouco longa, mas a gente vai passar dentro do possível nos 15 minutos, para não passar muito tempo. Bom dia a todos e todas. O plano diretor, essa apresentação que a gente vai apresentar a vocês, está dividido mais ou menos em duas partes. Uma, como foi o processo, e a outra, o conteúdo mais básico, assim, quais foram as estratégias, né, que foram adotadas no plano diretor de uma maneira assim, mais geral, para vocês terem entender como é que a gente chegou ao fim desse processo e o que a gente esperou para a cidade. Pode passar. Bem, primeiro a gente tinha um plano diretor antes do Estatuto da Cidade, em Olinda, que ele tinha umas diretrizes gerais e pouca coisa normativa, era mais uma carta de intenções, vamos chamar assim. E não tinha esse formato como a gente hoje em dia conhece de um plano diretor, seja pela questão do conteúdo, né, ou também como processo de elaboração. Então, foi a partir do Estatuto da Cidade de 2001 que foi feito o primeiro plano diretor, já à luz do Estatuto da Cidade aqui em Olinda, e ele já vai recepcionar vários dos instrumentos propostos no Estatuto da Cidade, e é aprovado em 2004. Em 2008, a gente chama que houve uma revisão, mas, na verdade, foram pequenas alterações em relação a ajustes de perímetro de zonas e algumas questões relacionadas ao Conceito de Desenvolvimento Urbano, nova composição, que aí eu falo mais adiante. Nesses planos, é importante saber que o plano diretor, ele começa o processo de revisão, feito a partir de 2016, mas antes disso, a gente teve várias leis que foram discutidas, como a Lei do Uso do Solo, o zoneamento econômico e ecológico, que é para a parte rural do município, o plano de gestão integrada da Orla, que é toda a faixa litorânea do município, e o plano de gestão do sítio histórico. Todas essas leis e planos correlacionados, eles foram discutidos exaustivamente e trouxeram bastante subsídio para, quando a gente foi fazer a revisão do plano diretor, a gente já tinha todo esse subsídio, né? Inclusive, eu esqueci de colocar aí no slide o Plamob, que também foi discutido por várias regiões, foi um plano
que houve uma participação da sociedade civil muito forte. Pode passar. Então, assim, uma das características desse processo foi que a gente procurou fortalecer a participação popular na elaboração do plano. Então, a gente tinha um Conselho de Desenvolvimento Urbano que foi instituído pelo Plano Diretor de 2004, que tinha 23 membros, sendo 11 da sociedade civil. E esse conselho, com o tempo, ele foi cada vez mais se extinguindo, algumas entidades que estavam dentro, e aí a gente ficou realmente com a sociedade civil, participação prejudicada. Por conta disso, foi criada uma comissão especial por decreto em abril de 2016, época em que iniciou a discussão do plano diretor, e que a gente ampliou a participação da sociedade civil. Inclusive, era 60% da sociedade civil contra 40% do poder público, que já seguia uma proporção que o Ministério das Cidades indicava para comissões da cidade, né? Quando tinha as conferências da cidade. Então, a gente aproveitou essa proporção para fortalecer a participação da sociedade civil, ampliar. Pode passar. Então, a primeira audiência pública foi em 2016, né, que a gente lançou o projeto, pode passar, e a gente fez, após a audiência pública, esse Conselho de Desenvolvimento Urbano e essa comissão, que tinha representação de vários setores da sociedade civil, teve antes uma capacitação para entender o que era o plano diretor, pode passar, quais instrumentos que são previstos, o que é, por exemplo, outorga onerosa. Então, a gente fez uma capacitação prévia para preparar esse grupo que ia acompanhar todo o processo. As reuniões eram abertas à população, mas esse grupo, a gente tentou ter uma maior representatividade possível dos vários segmentos da sociedade civil, principalmente relacionados à questão do desenvolvimento urbano. Então, a gente fez, após isso, em maio, as oficinas de leitura comunitária, que era para diagnosticar, a gente trouxe dados técnicos, né, que são sistematizados na própria prefeitura e outros órgãos, mas a gente queria ter a leitura da população, né, dos outros aspectos que vivem na cidade, para a gente aumentar esse diagnóstico, a percepção também da realidade, ficar mais clara, e a gente pedia para que eles identificassem problemas e potencialidades, da gente formar as diretrizes preliminares que iam nortear o plano diretor. Vamos chamar que seria um estudo preliminar, as oficinas de comunitário. Então, a gente sempre precedia de uma palestra, geralmente convidava um técnico, um urbanista, alguém da área de meio ambiente, por exemplo, para falar sobre o assunto e tratava em oficinas temáticas, em grupos menores, dividia essa população em grupos menores, cada uma escolhendo o tema que lhe era mais afim, no período da tarde. Então, sempre uma palestra no período da manhã e outra no período da tarde. Era um auditório grande que a gente reunia as pessoas. Foi super interessante esse processo, houve uma procura bastante grande. Pode passar. Então, a gente teve, após essas oficinas, umas etapas intermediárias para definir essas diretrizes já com o resultado das oficinas. Essas etapas intermediárias, então, essa comissão especial e o CDU participavam, né, porque eram coisas menores, e as oficinas eram abertas a toda a população. Então, a gente tinha consulta pública, a gente teve um momento de consulta pública para complementar essas contribuições que foi feita naquelas oficinas de leitura comunitária. Tivemos as reuniões técnicas da PMO para discutir essas diretrizes, que era a parte interna, e as reuniões com o CDU e a comissão especial, que era definir essas diretrizes para a validação comunitária em audiência pública. Pode passar. Então, essas oficinas para elaboração de propostas ocorreram em novembro. Então, foram pactuadas propostas gerais para o plano diretor, certo? Dividido em 8 eixos temáticos. Os elementos naturais, saneamento ambiental, a estrutura viária e mobilidade, patrimônio cultural e desenvolvimento econômico,
habitação, segurança, aí tida como segurança dos espaços urbanos, o ordenamento territorial dos instrumentos da política urbana, os planos urbanísticos, programas especiais de investimento, que a gente tem um panorama do que estava em curso, e gestão e monitoramento, que era também, principalmente, a questão do fortalecimento da participação popular da gestão da cidade. Pode passar. Então, nessas oficinas das propostas, a gente novamente divide em grupos temáticos, mas aí já ia uma coisa mais específica para consolidar o relatório final. Pode passar. Então, para vocês terem uma ideia, o tema, por exemplo, ordenamento territorial e instrumentos da política urbana. A gente colocava essas fichas, do lado esquerdo a gente dizia os principais aspectos a considerar dentro de uma diretriz que tinha vindo das oficinas, por exemplo, estimular adensamento ao longo dos eixos, corredores de transporte. Então, a gente fazia o que é que tinha a considerar? A elaboração do Plano MOB, por exemplo, que era o Plano Específico de Mobilidade Urbana. E aí, as propostas decorrentes foram propostas que já tinham sido colocadas em relação às potencialidades identificadas na etapa anterior. A gente fez isso e, na hora das oficinas, as pessoas acrescentavam, tiravam, excluíam, e aí resultou num documento final, pode passar, que foi esse diagnóstico de diretrizes preliminares, certo? Que foi disponibilizado no site da PMO, e que teve um evento final, que foi a audiência pública em novembro. Lembrando que, exatamente em outubro, teve eleição, a gente já colocou esse documento disponível para o novo prefeito da cidade, para que ele já tivesse ciência do que tinha sido pactuado, não é? E aí a gente interrompeu o processo em 2016. Pode passar. Pode passar mais rapidinho depois, tá? E a retomada foi em 2019, a gente teve o evento de lançamento, que era a primeira audiência em dezembro, e aí a gente teve essa lacuna, que foi o tempo da gestão se inteirar, que inclusive resolveu aceitar tudo que tinha sido pactuado, não propuseram nada, entenderam que se tinha sido feito pela população. Foi uma atitude bem bacana, a gente ia dar só a continuidade. O tempo que demorou foi mais por questões assim, de recurso, porque a gente tinha feito todo com equipe própria técnica, a primeira parte. Mas aí a gente se aposentando, mudança de gestão, enfim, a gente precisou de uma consultoria. E a partir de 2019, a gente fez um processo licitatório e entrou a consultoria, que foi a Gênesis, que ganhou o processo, e a Fernanda Costa coordenou o processo, que é atual presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Urbano. Pode passar. E aí a gente fez a mesma coisa que tinha feito em 2016, a capacitação do CDU e da comissão especial. Pode passar. Isso aí é uns slides dos temas que foi tratado. E após essa capacitação, a gente fez as oficinas em fevereiro, né? O processo aí está 2020, mas é 2019, tá, gente? Desculpa aí, a pandemia me deixou meio maluquinha, mas vamos lá. Então, essas oficinas comunitárias em 2019 foi para validar as propostas de 2016. Então, a gente tinha um fichário que ficava. A proposta que tinha sido naquele documento de 2016 permaneceu excluída. E observações. Então, a maioria permaneceu. Exclusão foi coisas que a gente via que era redundante, não teve nada significativo, mas tinha complementações. Depois desses fichários terem sido trabalhados também em grupos temáticos, foi colocado em consulta pública em fevereiro. Pode passar. E aí a gente, sim, a partir desse material, né, que foi a validação daquelas propostas pactuadas lá em 2016, a gente fez a elaboração do documento base, que continha as propostas já no formato mais parecido com o que iria ficar no plano diretor. A gente apresenta ao prefeito em abril, para ele ter uma sensibilização do que estava sendo e o conhecimento do que estava sendo produzido. E aí a gente foi solicitado pelo setor imobiliário uma apresentação desse documento básico para se explicar. A gente apresentou a ADM se dispõe em maio, e por uma questão de transparência e igualdade dos atores, a gente apresentou em maio o documento para a CDU Comissão Especial. Pode passar. Tá. Então, a gente teve o documento
do base foi entre março e junho, pode passar. O setor imobiliário apresentou contribuições, mudança de proposta, mas a gente colocou essas decisões para fazer nas oficinas, foram 6, né? E aí a maioria das propostas não foram realmente foi confirmadas, o setor imobiliário tentou mudar, mas não, nas oficinas não teve essa vez. Foi consolidada a versão preliminar de disponibilidade no site, pode passar em agosto. E aí, pode passar, por favor. E o anteprojeto de lei ficou pronto em novembro, depois de outras reuniões técnicas, depois de consulta pública, e aí, finalmente, pode passar. A lei foi aprovada, né? Foi em 2019, a lei já foi aprovada em janeiro. Em 2020, foi sancionado em janeiro de 2020. Eu errei um ano em tudo, tá? Depois eu corrijo isso. A gente também, após a audiência pública, abriu prazo para últimas contribuições e encaminhou para a Câmara. Pode passar. Então, o conteúdo do plano diretor, não vou assim, tem os objetivos gerais, as diretrizes gerais, que foram pactuadas, pode passar. Foi trabalhado, foi colocado todas as diretrizes e objetivos das políticas setoriais em cima dos eixos temáticos trabalhados, pode passar. O zoneamento, a gente teve que considerar essas peculiaridades da cidade de Olinda, que o que está em amarelo é o sítio histórico, o que está em rosa é toda a área de proteção do sítio histórico, que é área extremamente restritiva à ocupação, o que está em marrom escuro é áreas de morro e alagadas, o que está em verde é a zona rural, que é uma área protegida, é uma APA. O que está em roxo são os conjuntos habitacionais dos anos 70, que já estão consolidados, não tem como mudar. Então, resta só esse amarelo aí, bege, era a única área que a gente tinha. Então, um território de 41,70 km², né? Uma densidade, a oitava, dizem que é sétima, oitava, tem que ver aí os novos dados do IBGE, do Brasil. Então, a gente tem pouca área para ocupar, pouca área para desenvolver a economia. Pode passar. Então, o zoneamento teve em consideração os eixos viários, né, as dinâmicas de mobilidade urbana. O sítio histórico que a gente tinha que preservar, o amarelinho, o verde, a zona rural, e esse centro aí, rosa, foi onde foi implantado um shopping que dinamizou essa área do município, que é a área da planície litorânea, que tem uma melhor infraestrutura urbana. Pode passar. A conservação do tecido, o adensamento, a capacidade de carga foram premissas para esse zoneamento, pode passar. E a gente definiu, então, a macrozona urbana e a rural sustentável, pode passar. E nesse zoneamento, na macrozona rural, a gente reconheceu alguns núcleos urbanos que já tinham sido reconhecidos no zoneamento econômico e ecológico da zona rural, que foi um trabalho feito à parte, e a gente ratificou esse trabalho que foi feito com a comunidade e com as pessoas interessadas na zona rural, e o restante da cidade foi dividida conforme as características e capacidade de infraestrutura. Pode passar. Então, no final, eu queria que vocês passassem rápido, e eu vou fazer um destaque que a gente tem aí do conteúdo, foi a criação de ZEIs de vazios, pode passar, a criação de zonas especiais de patrimônio cultural para manifestações culturais, é o patrimônio imaterial, e a revisão dos parâmetros urbanísticos em áreas que era prevista para a expansão urbana, mas acabou sendo já ocupadas espontaneamente, a gente tem que ampliar, e a redução nas EVM, pode passar, nas zonas de verticalização elevada, de 25 para 15 pavimentos, que é a orla marítima. Isso deu muita confusão, mas foi ainda dá, mas foi o que a gente conseguiu pactuar. Então, pode passar para... No geral, pode passar os slides, que meu tempo acabou. Enfim, a gente ratificou alguns instrumentos urbanísticos, né? E estipulou os programas estratégicos, né? Segundo os eixos, e principalmente a gente criou o Conselho de Desenvolvimento Municipal, que substitui o CDU, já
com uma composição paritária, com uma gama muito maior de atores. Bom, é isso. Está funcionando plenamente o conselho. Desculpa ter corrido agora. Deixa eu só concluir, fazer uma finalização aqui. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas como teve uma pergunta no nosso grupo anterior a respeito das emendas na Câmara dos Vereadores, nós demos sorte, entre aspas, de quando enviar o plano diretor para a Câmara dos Vereadores, passou 100 emendas. Eles passaram na última reunião da Câmara do ano legislativo, eu acho que dormiram no ponto, né, os principais interessados, e ninguém articulou mudança nenhuma. E foi bom no primeiro momento, porque o plano saiu de acordo com o que foi planejado, foi publicado daquela forma, mas agora a gente está sentindo o impacto de uma pressão, principalmente do setor imobiliário, por causa de algumas reduções e mudanças de parâmetros que diminuíram o potencial principalmente construtivo, a faixa de térreo, principalmente a parte da orla, que a gente está tendo que articular isso, inclusive já solicitações de alteração do plano após 2 anos, 1 ano e pouco de 2 anos que você tem a pandemia que parou a construção civil, não tem nem avaliação. É isso, gente. Obrigada e desculpa a gente ter passado do tempo. É muito assunto para pouco tempo. Sem problema. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada, Milena. A gente sabe que é pouco tempo, mas é uma nossa forma de conseguir que todo mundo fale, mas foi super interessante a apresentação e a gente vai ter um momento de debate depois também para vocês poderem explorar um pouquinho mais. Vou convidar agora a Raíza Tomás para fazer a sua apresentação sobre Porto Velho. Olá, bom dia a todos. Mariana, pode colocar o slide já? Compartilhar a tela, por favor. Bom, passamos já, né, pelo sul, nordeste, agora aqui no norte, no estado de Rondônia. Somos aqui da Prefeitura de Porto Velho. Pode passar. Pode passar o slide. Ai, obrigada. Pode voltar no segundo, desculpa. Isso. No segundo slide. Beleza. Só para situar, né, todos os colegas aqui que estão... no mapinha mesmo. Situar todos os colegas, né, onde estamos, né, aqui na nossa capital do estado de Rondônia, temos uma área territorial equivalente a alguns países, né, europeus, alguns estados aqui do Brasil, uma área de 34 quilômetros quadrados. A nossa população estimada pelo IBGE para 2021 era de quase 550 mil habitantes. A gente tem a nossa receita orçamentária, né, de mais de R$1.800.000. E a gente tem, né, como a maioria das cidades do norte, uma densidade baixa, né? A gente tem um território muito amplo, uma ocupação, né, bem menor, por exemplo, que de São Leopoldo, como o colega que fez a primeira apresentação. Pode passar, Mário. Aqui uma rápida apresentação da nossa equipe, né? Hoje aqui a Prefeitura passou por uma grande reestruturação e na Secretaria de Planejamento foram criadas 3 subsecretarias de Planejamento, Gestão Institucional e Orçamento. E todos os trabalhos do plano diretor hoje estão sendo tratados dentro da Subsecretaria de Planejamento pelo Departamento de Implementação do Plano Diretor, onde temos 2 divisões, uma divisão de programas e projetos estratégicos e uma divisão mesmo de acompanhamento do nosso plano diretor. Pode passar. Aqui um histórico, né, dos nossos planos. Lá na década de 70, iniciamos aqui em Porto Velho com um plano de ação imediata, que já tinha ali algumas diretrizes, né, para o desenvolvimento da política urbana. Na década de 80 e 90, né, os grandes planos, né, para orientar a ocupação aqui da nossa região, dentre eles o Plano Aflora, o Plano Noroeste. E em 87 tivemos uma tentativa ali, né, de elaboração de plano diretor, mas não foi efetivada. Já em 89 para 90 foi instituído, então, o nosso primeiro plano diretor. Em 2004, e interessante que o nosso primeiro plano diretor foi elaborado junto à FAO da USP, justamente ali onde estava sendo discutido já o nosso Estatuto da Cidade, né? Então, Porto Velho teve ali um certo
privilégio, né, em ter esses técnicos acompanhando o nosso primeiro plano diretor junto com os técnicos locais. Em 2004, a gente teve uma primeira tentativa de revisão do plano, mas que ela foi realmente efetivada em 2008, no momento que a gente estava aqui recebendo grandes projetos estruturantes de usinas hidrelétricas e tudo mais. Só que essa revisão foi numa escala mais de cidade, né? Então, o plano que a gente tem hoje, que foi iniciado a revisão em 2018, concluído em 2021, que é o plano diretor participativo, esse coloridinho aí de cima, já foi numa escala municipal. Pode passar. Aqui uma linha do tempo de como foi feito, então, já a segunda revisão do nosso plano diretor. Tudo foi iniciado em 2016, com a elaboração do projeto básico, as tratativas ali com o Conselho da Cidade. Em 2017, iniciamos os eventos preparatórios e a contratação de uma consultoria, né, para dar um auxílio à prefeitura. Em 2018, iniciou realmente o processo. Em 2019, foi feito todo o trabalho da revisão do plano diretor, a finalização dos trabalhos e o encaminhamento ao chefe do executivo. Em 2020, a Câmara, né, fez as suas tratativas, o rito legislativo, e efetivamente em 2021 foi aprovada a lei. Pode passar. Aqui, contando para vocês, né, um pouquinho mais como que foi tudo isso. Em 2016, então, na Conferência Municipal das Cidades, a última que aconteceu aqui dentro daquela estrutura, né, do Ministério das Cidades, foi lido, então, o termo de referência que estava sendo elaborado pela Prefeitura, foi analisado pelo Conselho da Cidade, todos os cidadãos que participaram ali, os seus comitês, e dali foi originado o projeto básico, então, documento mais administrativo, que conduziu todo o processo de revisão do plano diretor. Pode passar. Em 2017, iniciamos, então, esses eventos preparatórios, a maioria deles coordenados ali pelo Conselho da Cidade, envolvendo a sociedade civil organizada, a sociedade em geral e o poder público. Pode passar. Mais algumas imagens aí dos nossos eventos preparatórios, né? Foram rodas de conversa, ciclos de debates. Pode passar. E aqui, então, como foi estruturado, né, o momento já de início do processo realmente do plano. Então, elaboramos o documento orientador, né, que foi o projeto básico de maneira participativa, né, por mais que o plano diretor ele já seja automaticamente o instrumento participativo, mas a gente fez questão, né, de incluir essa palavra dentro do nome dessa segunda revisão. Fizemos ali a contratação da equipe, foi o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que nos deu esse suporte, e ali a gente já construiu, né, conforme o projeto básico, esse trabalho dividido em 4 fases, sendo a primeira de mobilização, capacitação da equipe técnica do Conselho, da cidade e da sociedade, depois o momento, né, que todo mundo conhece já, que é a parte ali do diagnóstico, onde a gente faz a análise temática, né, a abordagem dos temas específicos, mapeamento da nossa realidade municipal. Terceira fase, o reordenamento das nossas diretrizes e propostas, já, né, trabalhando no prognóstico, e encerrando, então, a última fase foi a fase do plano de ação e institucionalização do plano diretor. Pode passar. Em cada uma dessas fases, então, produzimos alguns produtos, né? Na fase 1, a Rosinha foi elaborado ali o plano de trabalho, que tinha também algumas informações já como um plano de comunicação, orientando como seria essa mobilização junto à sociedade. Depois, na segunda fase, fizemos o diagnóstico preliminar e consolidado. Na terceira fase, as diretrizes e propostas preliminares consolidadas. E na quarta e última fase, os anteprojetos de lei, mais o plano de ação e institucionalização do plano diretor. Além do plano diretor, nesse trabalho de revisão, foram revistas também todas as nossas leis urbanísticas. Então, a lei de parcelamento do solo, a lei de uso do solo, nosso código de obras, todos os instrumentos jurídicos e urbanísticos também foram revisados nesse trabalho. Pode passar. Agora, já entrando na primeira fase, né, o lançamento ali do trabalho, né, com o convite ali a toda mídia local para ajudar na ampla divulgação daquilo que iria iniciar, e também a equipe, né, que foi nomeada por uma portaria municipal. Pode passar. A estruturação da nossa equipe técnica, ela envolveu
diretamente cerca de 15 secretarias, né? Cada secretaria tinha ali dois membros participando, e tivemos também muito diretamente a participação do Conselho da Cidade, né? A equipe da consultoria ali do IBAM, a sociedade civil organizada, o Legislativo Municipal. A supervisão foi feita pela Secretaria de Planejamento, e além da equipe técnica municipal, a gente também tinha uma coordenadoria dessa equipe técnica municipal, que eram ali 5 secretarias que revisavam, né, ali o acompanhamento de tudo que estava acontecendo à luz do nosso projeto básico. Pode passar. Como metodologia de trabalho, a gente dividiu o nosso território, né, como a gente falou, é um território muito extenso, né, e são distâncias muito longas entre os nossos núcleos urbanos. Nós temos ali 13 distritos aqui no nosso município, então a gente dividiu em 3 regiões, o município como um todo, né, os 3 distritos foram divididos por Alto, Médio e Baixo Madeira, que a gente tem o Rio Madeira, um dos principais rios aqui da nossa região, e no distrito sede, né, foram divididas ali em 3 equipes também de trabalho, sempre utilizando, né, aquela equipe técnica municipal que a gente mostrou no slide anterior, juntamente aos conselheiros do Conselho da Cidade. Pode passar. Também, ainda dentro da metodologia de trabalho, né, as nossas redes de comunicação, ali, diferente da revisão anterior de 2008, a gente tinha já que ter tratativas mais tecnológicas, então colocamos ali páginas oficiais, né, nas redes sociais, abrimos uma rede social do plano diretor no Instagram, no Facebook, tínhamos também ali lista de transmissão pelo WhatsApp, e beleza, 5 minutos. Fizemos um portal exclusivo do plano diretor, também uma agenda colaborativa, que foi muito interessante, onde a gente colocava todas as informações, quem estava participando, e também ajudou muito a entrega de convites pelos correios. Pode passar. Aqui algumas imagens das nossas reuniões técnicas. Pode passar. A primeira fase, onde a gente construiu, né, o plano de trabalho, com o envolvimento ali dos nossos distritos, das lideranças de bairro. Pode passar. Já na segunda fase, né, o momento do diagnóstico, algumas reuniões. Pode passar. E aqui já os nossos eventos. Pode passar essa primeira rodada de oficinas de leitura. Aqui as nossas audiências. Pode passar, Mari. Pode passar, finalizando aí a segunda fase com os nossos diagnósticos. E aqui na terceira fase, né, a parte das propostas, né, então foram identificados ali temas que foram tratados como grandes estratégias e desafios. Pode passar. Aqui também a rodada desses eventos, né? São poucas imagens, mas a gente tem ali a quantidade de cada evento no cantinho do slide. Pode passar. As nossas audiências públicas, né, dessa terceira fase. Pode passar. Consolidando o trabalho dessa terceira fase nos nossos documentos, né, de propostas e diretrizes. Pode passar. E já na quarta fase, onde foram elaborados os anteprojetos de lei, né, estão todos aqui na tela, pode passar. As oficinas comunitárias que aconteceram nesse último momento, pode passar. A nossa audiência pública final, que essa foi a única que aconteceu apenas no Distrito 7, porque fizemos audiências públicas em cada um dos distritos, né, pegando barco, pegando carro. Pode passar. E aqui, os produtos, né, elaborados nesse último momento de revisão do plano diretor, já com os anteprojetos de lei. Pode passar. Pode passar, Mari. Aí. As nossas grandes estratégias, né, que são ali os pilares do nosso plano diretor, como uma cidade amazônica, então, foi identificada a necessidade de uma estratégia que orientasse as nossas ações, sendo ela a cidade com a floresta e as águas, né, a presença do setor público nos nossos distritos, pertencimento e identidade,
modernização da gestão urbana e o controle da dispersão urbana. Pode passar. Aqui, né, falando de cada uma dessas estratégias, aí você pode ir passando rapidinho. Pertencimento e identidade, pode ir mais um, pode ir. Aqui as diretrizes temáticas, que são já mais comuns a todos os municípios, mas aqui a gente teve duas grandes inovações como diretrizes aqui para Porto Velho, foi a questão do clima urbano e mudanças climáticas e a questão do patrimônio histórico e cultural. Pode passar. Aqui o fórum, né, já preparando para o encerramento ali dentro da conferência, onde foram eleitos os delegados para a nossa conferência. Pode passar. E a conferência propriamente dita encerrando, então, e pactuando todo o processo de revisão do plano diretor. Pode passar. Né, o processo em números, então, tivemos mais de 4.500 participantes, mais de 5.500 quilômetros percorridos aí nesse nosso município tão grande. Pode passar. Aqui, né, no final de tudo, chegou o momento ali da pandemia, então, as audiências públicas, né, da Câmara e a sessão de aprovação foi já no momento de atividades remotas, né, mas parte da população conseguiu ir presencialmente, fazer defesa daquilo que havia sido pactuado dentro da Câmara de Vereadores. Tivemos a lei sancionada, 838, com algumas alterações feitas pelo Legislativo. Em consequência disso, depois o Ministério Público entrou com uma ação direta de constitucionalidade, que é o momento atual que estamos vivendo aqui no nosso plano diretor, aguardando, então, esse julgamento, né? Lei. Pode passar. É interessante compartilhar com os colegas alguns desdobramentos do nosso plano diretor, que após o plano diretor revisado, tivemos novamente, né, pela primeira vez, a elaboração do nosso plano municipal de saneamento básico, e que já foi sancionada a lei, e o plano municipal de mobilidade urbana, que está agora nas atividades finais, né, para a lei ser sancionada. Aí pode passar. Mais uma atividade de desdobramento muito interessante foi que o plano diretor serviu pela primeira vez como um documento bem norteador mesmo, elaboração do PPA. Então, junto ao plano de governo, o plano diretor e também os planos dos segmentos sociais, eles foram utilizados para, de maneira muito efetiva, né, trazer ali as ações que seriam colocadas dentro do plano o plano plurianual. Pode passar rapidinho. Né, essa é a ideia do que eu falei, né, o PPA sendo composto por esses planos, pode passar. E a metodologia, aqui aproveitando as informações que foram captadas ali nas audiências públicas, né, da LDO, da LOA, do PPA, com as indicações, né, dadas das ações prioritárias ali pela sociedade, né, cada um desse gráfico é referente a um tema, onde a sociedade colocou ali um nível de necessidade prioritária, né, a ser resolvido pelo poder público. Pode passar? Pode passar, esse é o plano de governo, né, dividido em 4 eixos, aqui as ações do plano de governo, pode passar. O nosso plano diretor com as suas estratégias e diretrizes temáticas, pode passar. Baseando, então, essa metodologia que a gente desenvolveu, colocando nas 2 primeiras colunas as estratégias e diretrizes do plano diretor e na última coluna as ações dos eixos de desenvolvimento do plano de governo do prefeito. Aí pode ir passando. Essas linhas que vocês estão vendo, pode ir passando, são as linhas, né, que vão apresentando as convergências entre as estratégias, as diretrizes e as ações, e essa pirâmide invertida que vocês estão vendo são as quantidades, né, de convergências que aconteceram entre o plano diretor e o plano de governo. Aí a gente está chegando agora no resultado final, que é a próxima tela. Essa tela é o resultado final, né, desse trabalho de convergências. Aqui as ações prioritárias, né, a prioridade apresentada ali foi o nosso
nossa modernização do geoprocessamento, que é o que a gente está fazendo agora. Pode passar, Mari. E aqui uma cartilha, então, uma cartilha não, pode passar, um resumo de todas as ações do plano de governo, do plano diretor, que foram entregues a todas as secretarias, quando vinham participar das reuniões, né, do PPA, apresentando, então, tudo aquilo que o plano diretor apresentava, de ações possíveis a serem implementadas no PPA e da mesma maneira do plano de governo. Então, as secretarias saíam dessas reuniões já com um resumo das ações do plano diretor e plano de governo a serem inseridas no seu PPA. Pode passar. Raíza, vou te pedir só para você ir concluindo. É o último slide. Nada. Aqui é, então, já o PPA feito, né, já aproveitando tudo aquilo que tinha sido colocado no plano diretor, e a gente fez um portal com PPA interativo, ajudando ali a população a ter, então, a utilização. Último slide agora. Só de agradecimento a todos vocês e fazendo um convite para que vocês acessem a nossa página do plano diretor. É muita coisa, né, que todo mundo tem para compartilhar. E no nosso plano a gente tem, né, no nosso site a gente tem essa cartilha e mais detalhes dessas informações todas. Muito obrigada. Muito obrigada, Raíza. Muito obrigada, João Henrique, Ana Cláudia, Milena, pelas apresentações. Muito bacana escutar vocês e as experiências. A gente tem agora alguns minutos de debate, então um momento para vocês trazerem reflexões, para vocês trazerem comentários e perguntas para os apresentadores. Como a gente recebeu no próprio grupo de WhatsApp do fórum já algumas mensagens de cidades que estão no processo de elaboração de seus planos diretores, a gente decidiu convidar primeiro esses secretários e secretárias para trazerem as reflexões de quem está no meio do processo. Então, quero ver se Cláudia Carpina, de Jacareí, que está aqui, Alex Vilela, de Seropédica, que está aqui, e Sérgio Ferrari, de Aracaju, que estão aqui, querem trazer alguma reflexão, comentário ou dúvida para os apresentadores agora de início. Depois, se a gente tiver tempo, a gente abre a palavra para outras perguntas que estão chegando no chat. Talvez não. Bom, acho que se nenhum desses três querem trazer suas perguntas, a gente pode abrir para quem gostaria de fazer perguntas que já mandou no chat, pedir para vocês levantarem a mão, por favor, para a gente saber quem gostaria de fazer a pergunta. E aí podem fazer a pergunta oralmente e não escrita. Temos pergunta da Mariana Asfora, do Fagner Dantas. Então, Mariana Asfora e Caroline Benevides com a mão levantada. Por favor, Mariana. Minha pergunta é bem simples. Eu queria saber qual é a inconstitucionalidade que foi apontada no plano. Em relação à participação, qual foi a discussão? O que é que está sendo alegado? Foram as alterações que o Legislativo fez, as alterações muito estruturantes, né? Porque eles mexeram em todo o zoneamento, então eles mexeram no perímetro urbano, eles estabeleceram novas zonas que não tinham sido discutidas. Então, o Ministério Público, na verdade, o réu nesse processo é o Legislativo Municipal, né? Porque a Prefeitura mandou para o Legislativo o projeto pactuado na íntegra. A maneira que ele foi discutido, fechado na conferência, foi para o Legislativo. E ali no Legislativo aconteceram essas alterações. Como o Ministério Público entendeu que eram alterações que precisariam ter embasamento técnico, né, estudos para que demonstrassem aquela necessidade de mudança, isso não foi feito, então ele fez abriu, né, essa ação ali para a Câmara estar fazendo a sua defesa, que agora já está pelo Tribunal de Justiça. Foi aceito o pedido de ação ali do Ministério Público ao Tribunal de Justiça. Obrigada, Raíssa. Acho que esse é um ponto importante de debate, né? Essa alteração que o Legislativo tem a capacidade de fazer, muitas vezes sem nenhum estudo técnico. Normalmente, os construtivos são alterados, as zonas são modificadas, e isso do Legislativo se termina não sendo exigido. Muito obrigada, Mariana. Temos aqui inscritos Caroline, Denise e Fagner. Vamos nessa ordem. Caroline, por favor.
Oi, bom dia. São, na verdade, perguntas para o João Henrique, de São Leopoldo, e para a Ana Cláudia, de Olinda, certo? Primeiro para os dois, o plano diretor já define todos os parâmetros urbanos de parcelamento e ocupação do solo, ou são necessárias legislações específicas sobre essas regras? E especificamente para São Leopoldo, eu queria entender como é que foi esse processo de definição, porque eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu entendi que antes de iniciar os estudos do plano diretor, foi estudado conceitualmente as regras do patrimônio histórico, da área de patrimônio histórico, algo nesse sentido. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse conceito? E para Olinda, eu queria entender como é que foi esse processo de redução do gabarito da orla, que eu acredito que deve ter sido bem desafiador. Se tinha alguns estudos de gabarito, desse adensamento, o que é que mais subsidiou, né, essa decisão? Questões ambientais, urbanísticas, tinha algum estudo de volumetria, o que é que ajudou a equipe técnica a defender tudo isso diante de tantas forças políticas, né, do mercado imobiliário? É isso. Bom, a Olinda, a gente tem uma legislação muito específica sobre o patrimônio histórico, né? A gente foi talvez a primeira cidade a ter uma legislação própria para o sítio histórico. Então, a gente tem uma lei própria, que é a de 92. Então, o plano diretor ele não interferiu na área de patrimônio histórico. Ele respeitou tanto a legislação pré-existente, que também está em fase, precisa ser revisada devido ao tempo, quanto a legislação federal, que é do IFAM, que delimita uma área grande de entorno. Então, no entorno do sítio histórico, a gente tem diversas limitações de área de potencial construtivo, principalmente de gabarito, para não gerar interferência na paisagem, devido a Olinda ser tombada também pela paisagem, o sítio histórico, né? Então, no entorno, a gente não pode ter prédios, porque de longe, pelo mar, iria interferir na visada da cidade histórica. Sobre os parâmetros, Milena vai explicar melhor. Só assim, complementando a fala de Ana Cláudia, no plano diretor, tem dizendo que em casos de conflito ficam válidos os parâmetros da notificação, ratificação do IFAM, que é uma legislação federal que incide no município. A gente tem, sim, mudanças de algumas áreas que a gente vê que não tem mais esse impacto na visada do ciclo histórico, enfim, porque essa ratificação é de 79, revisada em 85, a dinâmica hoje é completamente diferente, inclusive do Recife, porque a gente tem uma cidade conurbada em alguns pontos, com Recife e com Paulista, também o município de Olinda, ele fica ali espremido. E o que aconteceu... Vale lembrar também que o sítio histórico ele tem um conselho próprio, o Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda. E dentro da lei do sítio histórico, ela diz que o Conselho de Preservação ele pode decidir diferente da lei, se for benéfico para a cidade. Então, em alguns casos, alguns projetos são encaminhados para esse conselho. O conselho tem várias participação da sociedade civil, de universidade, de agência estadual. Não é só público, então é um conselho bem articulado e bem atuante, de moradores também do sítio histórico, que ele, às vezes, acontece, sim, de decidir algumas coisas que já se consideram ultrapassadas em relação à lei. E a gente provocou o IFAM já há muitos anos para fazer uma revisão desse 48-49 e, recentemente, com o plano diretor, a gente apresentou o plano ao IFAM, que participou da construção do plano diretor, mas explicando que áreas a gente achava que poderia flexibilizar, que é a área a oeste do ciclo histórico, né, que a gente já colocou no plano diretor como uma área que podia chegar, vamos dizer, a 8 pavimentos, mas isso só vai ser válido na prática quando houver essa compatibilização de legislação. Isso está bastante claro no plano diretor. Quanto à questão da orla, houve pela equipe da consultoria um estudo da volumetria, certo? Agora, antes de mais nada, foi um desejo colocado espontaneamente nas oficinas de 2016, porque é nítido, não precisa nenhum estudo para comprovar o que já acontece. Se vocês virem a última
página da apresentação, eu coloco uma foto de Olinda, da orla, os prédios fazendo uma sombra absurda na faixa de areia. Quer dizer, a gente não tem mais faixa de areia, porque foi feito vários, que a gente chama, como fosse os pia, quebra-mares, uns espigões, e com o suave, com outras coisas, o mar foi mudando muito, e a gente, hoje em dia, basicamente, a gente não tem faixa de areia na praia, na orla de Olinda, são poucos pontos. Tem os trechos realmente que não tem mais. E aí a gente já tinha um trecho que era na foz do Rio Paraty, próximo ao município mais ao norte, que você tinha uma restrição de gabarito, que era de 10, e a maior parte, entretanto, poderia subir. Era 15, 20, podendo com outorga chegar a 25, e a área que margeia o sítio histórico, não. Aí essa é protegida porque tem MIFAM. Então, a gente tem a procura por essa faixa, que podia chegar até 25 através da outorga, foi muito... houve só dois casos de procura, mas como o Recife está saturando, há um movimento do mercado mobiliário pela orla marítima, que orla é orla, né? Todo mundo quer vista para o mar. E aí, essas discussões já estavam sendo movimentadas, né, pela população local, para alguns movimentos de defesa de meio ambiente, enfim, de moradores, e isso foi decisivo. Então, desde 2016, que tinha saído como diretriz reduzir a verticalização na orla para gabarito máximo de 15 pavimentos. A gente trabalha com gabarito por conta da questão do sítio histórico e não simplesmente coeficiente de utilização. É gabarito mesmo. Há uma restrição no plano diretor de gabarito e o teto máximo em toda a cidade é 20 na área mais distante da orla. É claro que isso está tendo agora, por conta, como eu falei, da pandemia, o setor imobiliário está sentindo na pele agora. Obrigada, Milena e Ana Cláudia. Vou passar a palavra para o João e pedir desculpas, mas para a gente ser um pouquinho mais concisos nas respostas, porque o nosso tempo está acabando e a gente tem mais 4 pessoas para perguntar. Obrigada, João. Tranquilo. Primeiro, referente ao parcelamento do solo, né? Nós tínhamos, o primeiro plano diretor da cidade era de 81 e a lei de parcelamento do solo de 83. Então, foi revisado em 2006 o plano diretor e não se revisou a lei de parcelamento, não se adequou. Então, nós fizemos essa alteração de toda a lei de parcelamento do solo e trouxemos para dentro do plano. Então, está todo o regramento de parcelamento do solo, diretriz, enfim, está regrado no plano. Referente ao patrimônio histórico, 2015, o município havia contratado uma profissional para fazer todo o inventário dos imóveis de interesse artístico, histórico, cultural e arquitetônico da cidade. Foi concluído este inventário em 2016, porém, ela havia listado 560 imóveis nesse inventário, que inviabilizaria muita coisa na cidade. Então, nós depuramos, e realmente eles não elencaram o que era referência, né, de patrimônio histórico, eles listaram todos os imóveis, uma cidade pequena como a nossa. Então, nós fizemos uma depuração, a Superintendência foi a campo, juntamente com a Secretaria de Cultura, fez uma depuração deste inventário, estabeleceu um novo número de imóveis, nós depuramos, retiramos alguns que não eram tão significativos de preservação, enfim, e nós criamos no plano diretor uma área especial de interesse cultural, que ela engloba toda a região central e parte da margem do rio onde iniciou a cidade, onde é realmente mais representativo. E a partir de toda e qualquer intervenção nessa área de interesse cultural, ela deve passar por uma anuência e por diretrizes do Conselho Municipal de Cultura, de Patrimônio Cultural no município, né? Nós temos o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que emite diretrizes a partir de um parecer nosso. Então, assim que nós trabalhamos com a questão do patrimônio. Agora, nós estamos enviando para a Câmara a Lei de Patrimônio de Preservação, de Incentivo, que o Wagner antes me questionou referente aos instrumentos, né? A questão da TDC, da outorga e do IPTU, progressivo, a gente está trabalhando na lei, parte na lei de parcelamento, como incentivo à preservação dos imóveis de interesse. Obrigada, João. Nós temos mais 2 pessoas para perguntar e, infelizmente, não podemos aceitar mais inscrições porque o nosso tempo está acabando, mas vou convidar o Fagner, por favor, para fazer seus comentários ou sua pergunta. Boa tarde. Meu microfone está bem ruim aqui, então peço desculpa, aqui parece que está bem baixo. Eu vou fazer uma pergunta bem curtinha para os vários aqui no chat, então vai mantendo contato aí de outra forma. A minha pergunta é com relação a mudanças climáticas. Como é um tema muito atual no momento, Salvador, inclusive, vai ter que incorporar, nós temos algumas preocupações com relação a
elevação do nível do mar, e era necessário que os municípios que foram tratados, que esses municípios climáticos incorporaram isso, em termos de diretriz, alguma preocupação, no caso de São Paulo, tem um rio que passa na cidade, Paulino tem a questão da elevação do nível do mar, Porto Velho está na relação com a floresta amazônica, entende um pouco como é que você vai absorver essa questão de mudanças climáticas aí na plano. Muito obrigada, Fagner. Não sei se vocês conseguiram ouvir a pergunta do Frente às Fagner. mudanças climáticas, sim. Referente a mudanças climáticas, Fagner me corrige se eu estiver errada, com relação a como isso foi incorporado, se foi incorporado em termos de diretrizes, de considerações e premissas nos planos diretores. Fica aberto o comentário para os nossos apresentadores. Rapidamente. Como eu comentei na apresentação, nós tínhamos, primeiro referente ao rio, né? Nós tínhamos a mancha de inundações estabelecida pela Metroplan, com seus TRs de 5, 10, 25, 50 e 100 anos. Nós reduzimos o perímetro urbano aonde a mancha chegava, onde chegava o termo de recorrência de 5 anos, nós reduzimos, então, todo o perímetro urbano para adequar esta mancha, né? E referente às mudanças de incentivo, nós temos incentivo para aquisição de índice, se utilizar conceito de sustentabilidade. Tem lá uma planilha, todo conceito de sustentabilidade que utilizar no projeto, tu tem um acréscimo de índice que tu pode utilizar ou nos corredores de desenvolvimento ou em alguns detalhes que nós queremos adensar mais na cidade. Então, nós trabalhamos isso. Referente a skyline, enfim, e volumetria. São Leopoldo não tem também um limite de altura para edificação. Nós limitamos isso em referente aos recuos laterais, frontais e ao índice de aproveitamento. Então, tu tem uma fórmula que tu chega, quanto menor o teu terreno, menor a tua altura. Então, nós não estabelecemos uma altura limite, mas estabelecemos através de recuos laterais e índice de aproveitamento, né? A equação através daí. Não sei se foi respondido. Alguns pontos, Fagner, aqui de Porto Velho são semelhantes ao que o João falou, né? Por mais que estejamos ali em extremos, mas foi muito trabalhado na questão do parcelamento do solo, né? No nosso zoneamento, lógico, com um olhar mais sensível ao sistema de áreas verdes, as zonas específicas de proteção dos igarapés, já que a nossa cidade ela é toda recortada, né, por igarapés hoje urbanos. Também, além do parcelamento do solo, no Código de Obras foram colocadas muitas questões assim para que auxiliem, né, nessas questões hoje das emergências climáticas, na verdade, que ainda está na discussão, né? Parcelamento do Código de Obras ainda estão em discussão, mas foi colocado especificamente como uma diretriz temática, né? A questão do clima urbano dentro do nosso plano diretor e inseridas ações ali nas nossas 5 grandes estratégias. Só reforçando, nós estabelecemos também 20% do território de área de preservação mínimo do território do município no plano diretor, como uma das diretrizes. No caso de Olinda, a gente tem a zona rural, a macro zona rural sustentável, que é uma APA já protegida por uma lei específica, que é onde as nascentes do município todo originam de lá, e tem as zonas de proteção ambiental recreativa e zonas de proteção ambiental especial não edificante, ao entorno dos manguezais, e a recreativa são áreas, algumas até com resquício de Mata Atlântica, onde a gente permite a utilização para educação ambiental e recreativa, poder ter algum apoio de parque, esse tipo de coisa. Então, tem um capítulo específico com diretrizes e programas especiais da área ambiental, e aí eu destaco o programa de renaturalização dos canais, que foram rios que foram canalizados ao longo do tempo, alguns concretados, que a gente quer retomar, uma diretriz de retomar a condição original e deixar de ser canal e voltar a ser rio. Só para complementar, na questão mais rural, na região mais rural, como a gente está aqui num local de grande desmatamento, né, e no diagnóstico apresentou mesmo a evolução, infelizmente, desse desmatamento aqui na nossa região, a gente também tem ações específicas, né, contra que tentam diminuir ao máximo esse desmatamento ali nessas regiões mais produtivas, né, fora ali da área urbana. Obrigada. Convidar aqui a última pergunta do Alex Vander Martins. Alex? Bom dia, todos podem me ouvir? Está dando para ouvir? Sim, super bem. Pergunta para a Ana Cláudia.
elas comentaram a respeito de uma consultoria que foi realizada para elaboração de um estudo da volumetria das edificações. E a minha pergunta é nesse sentido, se vocês podem compartilhar esse estudo, se vocês podem divulgar eles, principalmente porque eu percebo também na minha experiência em outros planos diretores, que um grande desafio, né, é a parametrização dos índices urbanísticos, né, a parametrização no sentido de ponderar ele em todos os componentes para que a gente possa, né, propor índices urbanísticos compatíveis com o que a comunidade espera e que eles consigam traduzir, né, aquele almejo da população. E a gente já foi citado aqui, né, da dificuldade que se tem para se estabelecer esses índices urbanísticos do ponto de vista político, né? Muitos vereadores sugerem alterações muito na base do palpite, né, ou na intuição, sem fundamentação técnica nenhuma, e a gente sabe da importância, né, dos estudos técnicos para fundamentar a proposição desses índices urbanísticos, para garantir, né, a saúde urbanística, vamos dizer assim, do município, né? Então, eu queria conhecer melhor, né, esse conteúdo técnico que vocês mencionaram, até para, primeiro, por um cunho pessoal, que esse é o tema justamente da minha dissertação do mestrado, né? E segundo, porque eu também coordeno aqui a revisão do plano diretor do município de Seropédica, no Rio de Janeiro, e a gente também está produzindo um estudo nesse sentido, né? Então, é bom para ajudar a gente a refletir também, às vezes tem algum ponto de vista que a gente pode estar deixando passar batido, enfim. Se vocês puderem compartilhar com a gente, seria muito bacana. Agradecer aí a oportunidade. Bom, deixa eu explicar aqui. A consultoria ela foi contratada para fazer a revisão do plano diretor, a parte da compilação de toda a documentação, a parte final, após o diagnóstico que foi feito internamente pela prefeitura. Fazer o projeto de lei propriamente dito, né? Durante esse processo, a demanda popular, na verdade, foi um pedido da população, essa redução do gabarito por toda uma questão já de conhecimento público, que é mais benéfico para a cidade, ter menos altura, e, inclusive, para a orla de Olinda, que é aquela coisa que a gente já explicou, que a faixa de areia já é muito curta, etc. Então, a consultoria fez algumas simulações, não foi propriamente um estudo técnico mais aprofundado. Então, não deixa de ser também a base de palpite, a decisão, mas, na verdade, foi uma decisão pública que a população pediu, foi votado e foi decidido em plenário essa redução por ser benéfica para a cidade, no sentido, inclusive, do sombreamento da orla, da diminuição de problemas em relação à demanda de saneamento urbano, a trânsito, coisas óbvias que a gente tem com a redução da densidade populacional da orla. Agora, a gente recebeu já oficialmente a demanda do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, solicitando a revisão desses parâmetros. O que é que a gente devolveu para eles? Façam esse estudo técnico e nos apresentem que realmente subir esse gabarito não vai ser ruim para a cidade, porque a premissa é que quanto mais a gente adensa, pior é para o desenvolvimento da cidade, no sentido de infraestrutura urbana, né? A gente demanda uma infraestrutura muito mais apurada. Então, a gente está nesse momento, a gente devolveu o problema para quem está reclamando da redução do gabarito, e disse, olha, traga um estudo técnico para a gente, devidamente embasado, com documentos suficientes que se justifique até que ponto a gente pode subir mais esse gabarito. Mostra que a cidade tem estrutura, que não vai ser prejudicial para a orla, que não vai ser prejudicial para o trânsito. Então, é um trabalho que eu acho difícil, claro que
Eles vão encontrar alguns meios de se justificar, mas a gente está nessa fase de dialogar mais tecnicamente em relação a isso. Muito Obrigado. obrigada, Cláudia. Diga, Alex. Não, só complementar, um breve comentário, né? Porque a gente sabe que essa pauta, né, dos índices urbanísticos, ela é geralmente a mais polêmica, né? E ela também é o coração do plano diretor, né? O zoneamento, os índices urbanísticos, eles é que vão regular de fato, né, o ordenamento territorial. Então a gente também atravessa esse dilema, só que aqui a gente está fazendo, né, agora a revisão, vocês já fizeram, né? Então a gente está tentando se preocupar com esse aspecto, né, e tentando elaborar esse conteúdo que vocês estão requerendo do proponente aí, a gente está tentando produzir ele já para tentar fundamentar a proposição, né? Até porque a gente sabe que a precisão nos índices urbanísticos ela vai influenciar diretamente no potencial construtivo, nas questões econômicas, ambientais. Então, cada décimo ali no coeficiente de aproveitamento, cada centímetro na taxa de ocupação, enfim, vai influenciar diretamente, né, na valorização do imóvel, né, nas questões do impacto urbanístico, enfim. Só esse breve comentário aí para contribuir também nas discussões. Muito obrigado. Posso fazer uma rápida observação, Mariana? Por favor, mas precisa ser rápida. Alex, né? Alex, eu acho que assim, a questão dos índices urbanísticos parte de um pressuposto bem técnico para nós, pelo menos foi isso, muito mais do que político, tá? É uma boa leitura, um bom diagnóstico da cidade, um diagnóstico da infraestrutura urbana ofertada e dos condicionantes todos que tu tens. Tá? Aqui nós tivemos a questão, o tensionamento também, como sempre tem em todo local, o mercado da construção e moradores, né? Então, enfim, tem que fazer um bom diagnóstico técnico e justificar tecnicamente. Nós também reduzimos os índices no geral, mas nos corredores de desenvolvimento onde nós queríamos adensar mais, nós aumentamos os índices, além de alguns incentivos, inclusive, nesses corredores e no quadrilátero central, que é onde nós ofertávamos uma melhor infraestrutura urbana. Então, foi nesse sentido. Mas o tensionamento é sempre do mercado da construção, eles vão tensionar sempre. Se tu der 20, eles vão querer 30, se tu der 50, eles vão querer 60, enfim, né, nesse sentido. Obrigada, João. Pessoal, precisamos encerrar por aqui, a gente já está um pouquinho atrasado, mas acho que foi muito, muito bacana poder ouvir as experiências, poder suscitar esse primeiro debate sobre o tema de revisão de planos diretores. Quero agradecer a todas e todos que apresentaram e a todas e todos que participaram, que ficaram com a gente aqui até 12h10, o combinado era até meio-dia, então parece que estava de fato interessante. Vou avisar vocês que a gente vai compartilhar as apresentações que foram feitas aqui hoje, que a gente convida vocês a continuarem esse debate no grupo de WhatsApp do Fórum, e vou passar a palavra para a Bruna Barroca fazer só uma saudação final aqui, nossa presidente do Fórum. Bruna? Bom dia, pessoal. A imagem da Bruna travou para vocês também? Travou. Poxa, bem agora. Travou, Mari. A tela dela ficou... Bom, não sei se vamos conseguir escutar da Bruna. Ah, Bruna voltou? Bem na hora, né? Por Pessoal, favor. Rapidamente, primeiro eu queria agradecer aos secretários e secretárias que se disponibilizaram a debater sobre o plano diretor. Eu acho que o momento do fórum e a iniciativa do fórum realmente é essa troca, é entender que a cidade ao lado, o município ao lado, ou sul ou norte, a gente praticamente tem as mesmas dores, apesar de ter características diferentes nos municípios. Então, eu acho que o fórum vem para trazer essa expertise de você perguntar para o teu colega secretário qual que é as dificuldades que eles estão tendo. Maringá está passando no processo de revisão do plano, e ouvir vocês aqui hoje realmente são as mesmas qualificações e as mesmas problemáticas que vêm aí no futuro. Então, agradecer essa troca e reforçar que o fórum é exatamente isso, e a gente precisa estender e alongar, né, outras discussões e outros assuntos. E gostaria, Mariana, agora, para finalizar, reforçar o convite
do nosso encontro presencial, que vai acontecer em novembro, dia 8 e 9, lá em Brasília. Então, os secretários e secretárias que tiverem a disponibilidade vai ser muito importante, tanto para nos conhecermos, fazer essa troca presencial, mas também fortalecer o intuito do fórum, que iniciamos, né, Mariana, final do ano passado, e esse ano um pouquinho mais compacto, mas que isso tem um futuro muito prolongado em questão de participação e troca de experiências. Queria dar um olá aqui ao nosso vice-presidente também do fórum, né, o Sérgio, que está aqui presente. E, pessoal, é isso, não vou me alongar muito, obrigada mesmo, vamos continuar essas trocas e até o próximo encontro aí do fórum. Obrigada, gente. Muito obrigada, Bruna. Boa tarde a todas e todos, até a próxima. Boa tarde.